4, 3, 2, 2,5, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Muito bem, legal. Só que hoje não vai ter a aula mais divertida do mundo. Quer dizer, daqui a pouquinho, no segundo tempo, a gente volta com sociologia. E a gente tenta fazer uma aula bem divertida, a aula mais divertida do mundo. Hoje eu queria estar fazendo uma homenagem especial ao Esquadrão Treme Terra, do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, o Regimento Andrade Neves. Pois é, eu servi lá no ano de 86, 87, 88 e fiz muitos amigos lá. Acabou que a vida leva a gente para um lado e outras pessoas vão para o outro. Teve gente que foi morar em Recife, outros que moraram fora do país. E um colega hoje viu lá no YouTube a aulinha lá do professor Cláudio Neto e disse: Neto, esse aí foi o 509 Neto, do 2º Esquadrão, do 2º Pelotão. E me colocaram lá no grupo Treme Terra e, apesar de não parecer, olha a musiquinha que bonitinha. Agora eu faço parte do grupo dos veteranos dos militares. Eu não tenho idade para ser veterano. Bom, então eu queria fazer uma homenagem aos meus colegas de farda, meus amigos de caserna. Foram momentos realmente maravilhosos que nós vivemos lá. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Pode deixar a música continuar. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos corrigir aquelas páginas que eu falei para vocês, da página 52 até a 62. Legal? Olha, o próximo tópico que a gente vai trabalhar vai ser Antiguidade e Mundo Medieval. Legal? Então eu fiz aqui uma correção e eu vou passar para vocês. Aqui, ó, tem algumas questões, acho que não são discursivas. Tem algumas que a gente teve que discursar aqui. As de respostas de letras eu coloquei aqui, tá bom? Então você pode ir anotando aí, ó, 11E, 14B, justamente assim mesmo, depois eu explico. 11E, 14B, 15E, 17A, 18A, 20C, 21A, 22C, 23C, 26A, 29A, 30B, 32D, 33D, 34D. Mas a gente vai começar pela questão de número 8. Bom, a questão 8, ela diz assim, ó. Peguem o livro de vocês, por favor. Coloquem aí na página 52. Tá aqui, ó. Página 52, tá? Essa daqui. Então, na página 52, acho que a questão 8 diz o seguinte. Vou ler aqui. Ela diz assim, ó. Podem-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado como Brasil no contexto da conquista e colonização portuguesa na América entre os séculos XVI e XVII, respectivamente. Identifique um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território. Em seguida, apresente duas alterações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI e outra para o século XVII. Então é a questão de número 8, ok? O mapinha é esse daqui, ó, que vocês estão vendo aí. Tá bom? Então, a resposta é o seguinte, anotem aí. O mapa 1 destaca elementos da paisagem natural da costa brasileira, como aves e árvores. O mapa 2 apresenta o brasão da coroa de Portugal no território e indica os nomes de localidades e acidentes geográficos. Uma ação do século XVI, bom, a gente pode citar o início da conquista, criação do governo geral, uma só, né? Pode escolher. Criação das capitanias hereditárias, início do plantio da cana-de-açúcar, exploração de mão de obra indígena, extração do pau-brasil e de outros recursos naturais. Ainda tem aí envios de expedições de reconhecimento e de defesa, instalação das primeiras câmaras nas vilas e cidades fundadas,
uma ação do século XVII, que já é a segunda questão. Eu estou com um pouquinho mais de iluminação aqui, porque eu preciso estar lendo aqui as respostas que eu dei, tá? Então, uma ação do século XVII é a expansão da lavoura de cana-de-açúcar, fundação e expansão de núcleos de povoamento. Tem mais. Ampliação do uso de mão de obra escravo, africano, surgimento de expansão de outras atividades econômicas, como a criação de gado, lavoura de algodão e de subsistência, extração de drogas, as chamadas drogas do sertão e da Amazônia. A questão 9 vai dizer o seguinte: o aluno deverá citar duas dentre as seguintes transformações: mudanças da capital de Salvador. Cadê o pessoal da técnica aí? Pessoal do áudio. O aluno deverá citar duas dentre as seguintes transformações: mudanças da capital. Pode tirar, por favor, pode tirar. Obrigado. O aluno deverá citar duas dentre as seguintes transformações: mudanças da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, estabelecimento de novos mercados internos da Rota do Ouro, concentração urbana nas regiões de Minas, aumento do fluxo de imigrantes para a região do Sudeste. Essa é a questão 9, tá, pessoal? Crescimento demográfico, mudança do polo econômico do Nordeste para o Sudeste, aumento do controle político da metrópole sobre a colônia. Na letra B, aí seria interessante explicar que a política econômica da metrópole portuguesa valorizava o metalismo em detrimento do investimento na industrialização incipiente, como consequência, tornando Portugal e as colônias dependentes das manufaturas estrangeiras. A gente pode fazer um breve comentário aí, ó. Essa questão, pessoal, ela está versando principalmente sobre as mudanças acarretadas pela descoberta do ouro. Nós precisamos relacionar a indústria da mineração às transformações na colônia e a mudança no sentido econômico da colonização portuguesa. A pergunta 9, ela está aqui, ó, ainda na página 52, tá? Ela é uma pergunta bem grande, eu estou dando direto as respostas. Na pergunta 10, eu vou passar para vocês aqui fazer a mesma coisa, senão isso vai ficar muito longo. Vou passar a resposta da questão 10. Na 10, os meus alunos deveriam indicar que, na América Portuguesa, diferente da América Espanhola continental, havia uma quantidade de nativos menor e menos concentrada, tanto do ponto de vista demográfico quanto cultural. E a nível de desenvolvimento, é preciso observar que a questão pede expressamente o fator de ordem demográfica, que ali explica a diferença citada. Outras explicações de ordem política e econômica que explicam melhor essa diferença não cabem aqui. Legal? Agora vamos para a questão 11. A 11 diz assim, ó. Os ensaios sediciosos do final do século XVIII anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do antigo regime desdobrar-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América Portuguesa, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. Tá legal? Então, a 11 é a questão, é a letra E. A letra E está escrito assim, ó. Em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade de rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores. Legal? A 12. A 12 também, ela é discursiva. Então eu vou passar direto aqui para o meu caderninho mágico para as respostas. 12. Ele vai pedir primeiro duas das propostas. Você pode escolher. Pode ser a defesa do ideal da República, pode ser a defesa
da liberdade dos colonos, crítica à opressão fiscal da metrópole portuguesa, defesa de ideais liberais iluministas, restrita aos interesses dos grandes proprietários, defesa do rompimento político com Portugal, restrita ao âmbito das capitanias das Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Também pode ser legitimado o novo regime como aquele que estava construindo, de fato, a autonomia e a soberania da nação. Tá bom? A 13ª questão, ela vai versar o seguinte. Também é discursiva. Então, eu vou aqui direto para o meu caderno mágico, onde eu fiz as respostas. Então, nessa 13ª, eu queria que vocês reconhecessem que a chamada Inconfidência Mineira, esse último tópico que a gente falou agora, na aula passada, foi mais influenciada pelos acontecimentos da independência dos Estados Unidos e a Conjuração Baiana pelo ideário da Revolução Francesa. Aí, na letra B, vocês deveriam explicar o seguinte: o liberalismo adotado no Brasil, via de regra, não buscava modificar as estruturas sociais e econômicas vigentes, limitava-se a questionar a dominação econômica imposta pelo Estado europeu. Bom, fazendo um breve comentário em relação a isso, a gente poderia fazer o seguinte: eu queria que vocês tivessem clareza das diferenças dos processos revolucionários, tanto nos Estados Unidos quanto na França, além de identificar os atores por trás das conjurações mineiras e baianas. Eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês na problematização, na videoaulinha que nós fizemos anteriormente, uma aula antes dessa. Bom, a 14ª, a 14ª questão é a letra B. A 11 está aqui, 11 é. A 14ª é a letra B, e eu faria um comentário. Ela se refere à sedição baiana, ou conjuração baiana, tá? Tanto faz. A sua principal diferença em relação aos outros movimentos foi a intensa participação da classe economicamente baixa da sociedade e escravos, além de defender a abolição da escravatura. Falamos na aula passada, né? A 15ª também está aqui no quadro, é a letra E. Se eu fosse fazer um comentário, eu diria que a guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha colocava em polos opostos Portugal e Holanda, que outrora haviam sido parceiros econômicos, porque a Holanda era a inimiga da Espanha, né? 16ª, letra A. Está aqui no quadro também. Não, negativo. É a 17 que é a A. A 16 eu fiz um comentário aqui também no meu caderno mágico. Eu coloquei assim, ó. Vocês precisam citar um entre os seguintes aspectos. Aí pode ser a predestinação, a defesa da acumulação material, a salvação pelo trabalho e pela disciplina. Na questão D, vocês podem apontar que os holandeses, eles buscavam assegurar o controle do comércio de açúcar brasileiro na Europa, ameaçado pela União Ibérica, aquela união entre Portugal e Espanha, né? E, fazendo um comentário, essas invasões holandesas, elas têm um caráter principalmente econômico. Por conta disso mesmo, a imposição dos ideais do calvinismo na colônia não aconteceu verdadeiramente. Tá legal? A 17ª, aí sim, a questão 17 é a letra A, que está aqui no quadro. E esse objetivo da coroa portuguesa era assegurar a posse da terra na região amazônica, que pelo Tratado de Tordesilhas, tratado que não valia nada, né? Tanto é que eu comentei que nós fizemos, nós não, foi feito posteriormente o Tratado de Madrid, esse sim valeu. Bom, então diz assim, vou repetir. O objetivo da coroa portuguesa era assegurar a posse de terra na região amazônica, que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha. Para isso foram construídas unidades militares. A principal atividade econômica da região era a extração vegetal, e a primeira forma de ocupação foram as missões. Legal? 18ª, está aqui também, letra A.
Por que a letra A, pessoal? A expulsão da Companhia de Jesus foi a medida mais característica da administração pombalina. Nós percebemos naquelas aulinhas, na aulinha anterior, nas duas últimas aulas, nas videoaulas, nós vimos que as demais alternativas não se relacionam com o período pombalino, não é? Bom, a questão de número 19, ela não está aqui no quadro. Eu vou de novo para o meu caderninho mágico. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Vocês deverão citar a mineração como principal atividade econômica para os caminhos da Estrada Real. E também identificar que o interesse da coroa portuguesa em controlar esses caminhos visava evitar o contrabando e o descaminho, assim como a controlar a circulação das mercadorias que chegavam nas regiões de mineração. Bom, fazer um comentário sobre essa questão. Tinha uma grande preocupação por parte da coroa em controlar o escoamento do ouro e garantir o controle fiscal e o pagamento de impostos, né? Aquilo que seria o quinto dos infernos. A número 20 está aqui no quadro, é a letra C. Por quê? Porque as minas de ouro, vou de novo no caderno mágico, essas minas de ouro, elas realmente eram produtivas e ficavam sob o controle dos grandes proprietários de escravos. As minas de diamantes, aí elas ficavam sob o controle real. A grande maioria da extensa população livre tinha pouquíssimo acesso à riqueza da prospecção de minérios e vivia em estado miserável. A 21ª, está aqui no quadro, também a letra A. Por quê? Porque a extração de minérios nessa região aí de Minas proporcionou o desenvolvimento de um mercado interno que era voltado para o abastecimento dessa região e uma integração regional maior e mais eficiente. A questão 22, já está na página 57, tá, pessoal? A resposta da 22 está no quadro, é a letra C. Por quê? Porque o contexto que trata o autor é a mineração, né? Então ficou fácil. Aí tem uma diversificação das atividades produtivas com vistas a atender o mercado do ouro, como na figura dos tropeiros e o surgimento do barroco mineiro como arte singular nesse período, né? O barroco é a primeira arte que aparece no Brasil. Isso é a questão 22. A 23 é a letra C. Vou para o meu caderninho mágico aqui de novo. 23. Concordo não. Não concordo não, vou alterar. 23 não. 23 é a questão A. Por que a, pessoal, e não a C? Olha só. Eu fiz um comentário aqui. Eu tive que corrigir esse livro todo, todas essas questões. E eu acabei discordando de algumas coisas. Então, eu fiz comentário para todas. A número 23, eu mantenho a letra A. Por quê? Eu coloquei assim, ó, no meu caderninho mágico. A esteira da mineração, há um fortalecimento das atividades comerciais e de produção de substância, ambas voltadas para o abastecimento das regiões mineradoras e suas rotas. A 24, desculpa, preciso de um golinho de água. A 24 diz o seguinte, eu vou colocar só a resposta aqui porque ela é bem grande. Aí vocês deveriam apresentar o seguinte: a crise da produção açucareira em decorrência da expulsão dos holandeses e da concorrência com o açúcar das Antilhas. Lembra que eu falei para vocês que os holandeses saem ali da região do Pernambuco e eles vão para... eles vão fazer ali na costa da Venezuela e nas Ilhas Caraíbas, né? Eles vão fazer um açúcar, produzir um açúcar melhor e ainda mais barato. Aí entra em declínio aí a situação do açúcar no Brasil.
Por isso, aquele contexto que a gente estava falando sobre o contexto da crise do açúcar, que começa justamente com a saída deles. Na letra B, vocês devem mencionar a criação do Conselho Ultramarino. Eu coloquei assim, ó. A criação do Conselho Ultramarino decorre da decadência do colonialismo português no Oriente e da maior importância dada à colônia brasileira a partir de então. É um exemplo da concentração política empreendida pela coroa. Tá legal? Aí já na questão de número 25, também é discursiva. Está na página 58. A gente está... Já estamos com 20 minutos aqui já de tempo. Vamos dar uma acelerada? A 25 diz o seguinte: vocês devem citar entre os objetivos: encerrar a cobrança da derrama, instituir um governo liberal nas Minas Gerais, estabelecer uma universidade em Vila Rica, lembra Vila Rica? Encerrar o exclusivo colonial na região e pôr fim à opressão colonial. Ainda podia emancipar a região do domínio português. E um comentário aqui, ó. A Conjuração Mineira tem um aspecto obscuro, como demonstrado pelo poema. Aquilo que eu pedi que vocês lessem. Tá bom? A elite mineradora e proprietária de terras reunia-se e conspirava às escondidas. A 26, também na página 58, 26, letra A. Confere. Por quê? Anotei aqui no meu caderninho mágico o seguinte: a conjuração baiana, ou dos alfaiates, né? Comentamos de novo, falamos na aula passada por que era dos alfaiates, porque a maioria trabalhavam nessa ocupação. Não só nessa ocupação, mas basicamente a maioria sim. Então eu coloquei assim, ó. A conjuração baiana, ou dos alfaiates, tinha um caráter eminentemente popular, dela participando mulatos, negros livres e escravos, brancos pobres, profissionais liberais e afins. Defendia a liberdade em sentido amplo e o fim da dominação colonial. A 27 não está aqui. A 27 eu fiz um comentário também. Bom, vocês precisam relacionar o movimento à crise do antigo sistema colonial, essa crise do açúcar, e era constituída por lideranças